Olá, amados irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Louva a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de juntos podermos estar aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, como sempre temos feito, tomado do nosso tempo para juntos termos um momento de meditação, né? Nós estamos estudando um pouco sobre o jezabelismo e eu quero, assim como fazemos no início de cada episódio, né? Convidar a cada um dos irmãos a tomar a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta. Nós queremos tratar aqui alguns assuntos e peço que Deus possa iluminar o nosso coração e ajudar a nossa alma naquilo que for ser de benefício para nós, né? Então, por favor, pegue a sua Bíblia, seu caderno, a sua caneta e nós possamos ter um tempo de meditação. Eu quero ler uma escritura que está em 1 Reis, capítulo 18. Apenas para embasar o nosso pensamento, deixa eu colocar aqui para a gente ler junto. 1 Reis, capítulo 18. Diz assim: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Já havia 3 anos e meio, né, de seca. Você sabe que o casamento de Acabe e Jezabel se dá em 1 Reis, no capítulo 16. No capítulo 17, 10, 7, né, Elias surge, tisbita, e no capítulo 18 o anúncio da chuva aparece e vai começar a se desenrolar a história. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor. Agora no versículo 4, onde nós queremos pôr um pouco atenção, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Deixa eu correr aqui para o versículo 19, lá no desafio do Monte Carmelo, né? Diz assim: Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Isso aqui é muito importante, olha, que comem da mesa de Jezabel. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura de sua palavra e também as nossas vidas à medida que nós meditemos nela, né? Pois bem, amados, quando nós falamos sobre o jezabelismo, é difícil, é impossível, na verdade, abordar esses ismos que compõem a denominação sem falar dos seus personagens originários, certo? Então, você não pode falar de balanismo sem voltar à pessoa de Balaão. Você não pode falar de nicolaísmo sem que em algum momento você chegue à pessoa de Nicolau, o diácono da igreja. Nós falamos do jezabelismo, mas temos que chegar à pessoa de Jezabel. E a pessoa de Jezabel, ela é a figura que representa a sua personalidade, a sua maneira de lidar com as coisas. É a figura que representa não só o domínio feminino, mas o domínio eclesiástico, o domínio doutrinário, o domínio estatal, institucional da igreja, o domínio moral, né? Então, existem muitos ângulos para se tomar esse tema e a forma como ele atinge a verdadeira igreja. Porque esses três ismos, essas três características
que compõem o anticristo, disse o irmão Branham, tem por única finalidade destruir a igreja por dentro, né? Não vai destruir a igreja por fora, vai destruir a igreja por dentro. Ele se infiltra na igreja e de dentro para fora tenta perverter a igreja. Sempre foi assim e tem sido assim nesse dia que nós estamos vivendo. Por isso que discernir esses espíritos na estrutura da igreja cristã é o que nos torna potentes, poderosos na palavra, e é o que torna Satanás impotente, vulnerável aos filhos de Deus, né? E eu sei, como disse, que o jezabelismo ele, pode ser abordado de diversos ângulos, mas aquele que nós queremos abordar aqui, se Deus permitir, é o institucional, o domínio institucional, o domínio estatal, o poder de Jezabel no Estado, mas também o domínio ministerial de Jezabel. Então, por favor, me dê a sua atenção. Eu quero manter o tempo que eu mantive ali nos áudios, que se Deus me ajudar, que eu consiga me expressar, né? Que eu consiga me fazer entender aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Quando Jezabel assume o controle dos bastidores de Israel, ela vai fazer muitas mudanças, como nós já vimos em episódios passados. Jezabel tem um objetivo muito claro em mudar a cultura de Israel. Israel tem uma cultura, Deus tem uma cultura, a mensagem tem uma cultura. E você não consegue mudar a cultura de um povo sem antes mudar a crença desse povo. Então, Jezabel vai mexer no pilar da fé na sociedade, certo? No povo de Israel. Ela vai atingir um pilar que é o pilar construtivo da cultura, que é a crença do povo em uma divindade. Então, Jezabel vai mudar não só o Deus, mas Jezabel vai mudar os feriados, Jezabel vai mudar o calendário judaico, ele vai mudar as festas, ele vai mudar, ela vai mudar a comemoração do povo de Deus, vai alterar os altares, vai alterar a cor das coisas, ela vai alterar a música, ela vai alterar as vestimentas daqueles que trabalham no templo, trabalham nos altares. E o que ela vai mudar, que é onde eu quero pedir a sua atenção, que ela vai mudar o sacerdócio. Lá em 2 Crônicas, quando narra a história de Acabe e Micaías, lá está se tratando dos sacerdotes de Baal. Aqui no nosso texto está se tratando dos profetas de Baal. Então, são dois grupos, certo? Esse aqui vai enfrentar Elias, os profetas, e aquele lá vai enfrentar Micaías contra o sacerdócio. Mas já aqui, no capítulo 16, 17 e 18, Jezabel, então pensa que toda vez que eu estou falando de Jezabel, eu estou falando de um espírito de igreja, certo? E esse espírito pode estar dentro de um indivíduo também, assim como o balanismo, assim como um indivíduo pode se denominar, nós sabemos disso. Mas olha o que ele faz. O que ela faz? Quando eu digo ele, eu estou falando do espírito de Jezabel, né? Que embora no feminino, mas é o anticristo. Mas olha o que ela faz, a pessoa de Jezabel. Assim que ela assume e ela monta um tribunal, ou seja, ela tem um poder jurídico, ela tem um poder legislativo, ela tem um poder executivo, ela tanto cria leis, altera, como executa essas leis, foi como o tribunal de Nabote, ela vai, isso ela está só mexendo com o Estado, certo? Ela está só mexendo com a questão estatal, ela só está mexendo com a questão do governo. Mas ela vai começar a mexer com a fé. E o que ela faz é que ela persegue os profetas, e lá em 2 Crônicas vai dizer que ela perseguiu os sacerdotes de Deus. E ela não só persegue os sacerdotes de Deus, mas ela também
persegue, ela não só persegue os sacerdotes e os profetas de Deus, mas como ela substitui. Ou seja, no lugar daqueles que ela perseguiu, ela vai colocar outros. Isso é muito importante, irmãos. Daqui a pouquinho quero discursar um pouquinho sobre isso, porque é exatamente o dia que nós estamos vivendo. Então, ela não somente vai perseguir os homens estabelecidos por Deus para aquele ofício, seja sacerdote ou seja profeta, como ela vai colocar os seus profetas, como ela vai colocar os seus sacerdotes. E é interessante assim porque ela sabe o que ela está fazendo. Porque o irmão Branham disse na exposição das eras da igreja, e isso é uma coisa histórica, o irmão Branham repetiu a Bíblia. A gente olha, e ele repetiu a história também. Quando a gente olha, é exatamente da maneira como ele colocou na exposição das eras. Jezabel é filha de Etbaal. Etbaal era sumo sacerdote de Astarte. Ou seja, ela é uma igreja, ela é um espírito que entende de sacerdote. É claro que existe uma diferença. Astarte era deus dos sidônios, certo? Então, existe uma diferença entre o sacerdócio sidônio, o sacerdócio babilônico, o sacerdócio dos amorreus, dos amonitas. Tem diferença para os sacerdotes hebreus. Mas a questão aqui é que a função sacerdotal, o significado de ser um sacerdote é o mesmo. E o que é o sacerdote? O sacerdote é um intermediador entre o povo e uma divindade. Olha no Velho, e não só no Velho Testamento, tá? Mas olha no Velho Testamento. O que era um sacerdote? O sacerdote era um homem que levava algo do povo para dentro do templo. Levava o sacrifício apresentado do povo para dentro do altar, em prol do povo. Então ele era essa figura intercessória. No Novo Testamento também. Só que a figura muda. Já não é simplesmente o sacrifício. Por exemplo, Felipe, ele foi um sacerdote entre a palavra, o germe de vida e o eunuco. Certo? Você vai ler a palavra falada da semente original, Montana fala isso. Felipe era o germe de vida para ele. Então, por isso a Bíblia diz que nós somos feitos reis e sacerdotes. Jezabel sabe disso. Jezabel sabe que o povo, para alcançar a divindade naquele período, precisa de um mediador. Então, ela substitui nesse ofício sacerdotal e profético, ou seja, que fala em nome dessa divindade, embora hoje eu quero tratar mais sobre o sacerdotal, porque ela sabe que isso vai mudar a cultura, vai mudar a maneira como o povo enxerga o sacerdócio. Isso é muito importante. Só para falar um pouquinho de sacerdócio, como Jezabel entende disso, a gente tem uma figura na Bíblia, por exemplo, que a gente nós poderíamos até comparar, fazer um paralelo, não, mas fazer um versus, Jezabel versus, né? Por exemplo, Zípora. O papel de Zípora foi sacerdotal. É papel do sacerdote circuncidar a criança, o menino, no 8º dia. E o irmão Branham narrando a escritura lá de Êxodo, falando que o anjo estava com a espada desembaiada para matar Moisés. Mas Zípora, então veja, olha só, o anjo preparado para matar o profeta. Aí Zípora, ela como uma figura, e mulher na Bíblia e igreja, ela entende do que o sacerdote faz. E ela vai lá e ela pratica, ela faz o que o sacerdote deveria fazer, o que o pai de família deveria fazer, e aí lança o prepúcio do menino sobre os pés de Moisés, se você me é um marido criminoso. Ou maldoso poderia ser, né? Cruel, né? Então, ela, embora não tinha domínio, mas naquele momento, no Velho Testamento, naquele tipo, olha a figura dela. Jezabel não é isso. Jezabel é uma mulher que ela vai tomar esses sacerdotes, que são o intermediador entre Deus, entre a divindade e o povo no Velho Testamento, e ela vai fazer disso uma instituição estatal. Eu já vou chegar, por que eu estou dizendo isso? Então, Israel tem uma religião oficial. E essa religião oficial é o jezabelismo, é a adoração a Baal. Então, o que ela faz é tirar os sacerdotes e profetas estabelecidos por Deus, autênticos, verdadeiros, e estabelecer seus próprios sacerdotes, seus próprios profetas,
para que esses sacerdotes e profetas propagassem através do seu falso ofício a voz de Baal e o domínio de Jezabel. Pensa comigo. O que era um sacerdote no Velho Testamento? Um homem, para ser um sacerdote no Velho Testamento, ele tinha que ser da tribo de Levi, não somente da tribo de Levi, mas dentro da família certa de Levi, porque você sabe que dentro da tribo de Levi existia várias famílias, e cada família era uma coisa perene, né? A família A sempre ia cuidar da tecelagem do templo. A família B sempre cuidaria da música do templo. A família C sempre cuidaria da arca, cuidaria dos utensílios do santuário e do átrio, e da limpeza do templo. Então, cada família... Então, você não só teria que nascer na tribo de Levi, mas você também teria que nascer na família certa da tribo de Levi. Você deveria pertencer à família de Arão, da onde sairia o sumo sacerdote, né? Então, o requisito começa sendo nascer na família certa. Começa sendo nascer na tribo certa. Começa sendo ter a dieta certa, ter perfeições no corpo, ter várias características narradas no livro de Levítico do que um sacerdote, que existe diferença entre sacerdote e o sumo sacerdote, dos requisitos, mas vou pegar o sacerdote, ele tinha uma série, não só de nascer na tribo certa, mas e nascer na família certa, dentro da tribo certa, ele tinha outras características que ele tinha que ter para cumprir os requisitos de ser um sacerdote de Israel. Quando Jezabel assume, Jezabel tira todos esses requisitos e coloca os seus próprios requisitos, e coloca os seus próprios sacerdotes para ministrar diante do povo de Deus a adoração à divindade. E o espírito jezabelita hoje faz o mesmo. Faz a mesmíssima coisa, sem diferença alguma. Jezabel, a mulher, o sistema, o espírito jezabelita, dentro de um sistema, é ele que escolhe seus ministros. E não somente escolhe seus ministros, mas como faz parte do sucesso ministerial desses ministros. Porque, presta atenção, o sistema de Jezabel garante o sucesso ministerial de seus sacerdotes. Daqui a pouco eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero abrir uma escritura aqui que você conhece. 1 Timóteo capítulo 3. Deixa eu abrir aqui para nós ler. 1 Timóteo capítulo 3. Aonde o apóstolo Paulo vai falar um pouco para nós sobre os requisitos do bispo. O bispo, o episcopo, o pastor local, ele tem requisitos. Eu sei que nós estamos vivendo numa onda hoje não há muito tempo, mas hoje parece que está acentuado dentro da mensagem, principalmente, que o ministro não precisa de requisito. Ou os requisitos apontados por Paulo não são exatamente como ele disse. E aqui que está um negócio, amado, que... Deixa eu parar um pouquinho aqui. Que me chama a atenção. A igreja primitiva, pelo menos nos 2 primeiros séculos da igreja, ela zelava, isso que eu estou falando para você, eu posso provar textualmente com as obras dos primeiros pais da igreja, dos 2 primeiros séculos. Ela tomava 1 Timóteo 3 como absoluto. 1 Timóteo capítulo 3 era uma escritura absoluta. Assim, era inimaginável que um homem ocupasse a figura de bispo da igreja, ou até mesmo de presbítero, de ancião da igreja, se ele não tivesse todos os requisitos ali apontados. Então, eu sei que hoje existe... Então, por que eu estou dizendo isso para os irmãos? É porque a graça de Deus
não anulou os requisitos que Deus colocou. Porque hoje nós estamos num tempo que as pessoas falam assim, ah, mas aquele homem, ele é casado 2 vezes, ele viveu contra a mulher, ele é pastor, mas o mundo tem que entender que a graça de Deus, eu creio nisso, eu creio que a graça de Deus toma um homem, salva o homem, tira o homem da lama do pecado, tira o homem da sujeira do pecado, mas os requisitos para que ele ocupe o posto de um ministro de Deus permanecem o mesmo. Eu não ouvi isso de assembleano, eu ouço isso da mensagem, da mensagem, né? Os irmãos sabem, né? Da placa da mensagem. Não, se tem que sair, se tem que ter esses requisitos, então nenhum homem vai conseguir ser pastor. Ou seja, eles chamam Deus de incompetente. O que está escrito lá em Gálatas, o que está escrito em Romanos, quando Paulo fala assim, que Deus que deu a promessa é fiel para cumpri-la, falando de Abraão, nós não temos esse Deus. O nosso Deus é um Deus que não cumpre o que fala. Porque se eu chego a um ponto em dizer que Deus para levantar um pastor local, um bispo da igreja, esse bispo tem que ter esses requisitos que Deus falou, mas logo é impossível esses requisitos serem cumpridos no tempo da graça, porque isso não está no Velho Testamento, isso está no Novo Testamento. Olha, ele é um Deus que ele não cumpre o que ele fala. Então, nós chegamos a um ponto em que é totalmente desconsiderado a ordenança de Paulo a Timóteo acerca da eleição de um bispo, acerca da eleição de um pastor. E é exatamente o que Jezabel faz. Jezabel desqualifica a mensagem de Elias. Jezabel desqualifica o sacerdócio estabelecido por Deus. Isso no Velho e tanto no Novo Testamento. Tanto é que em Apocalipse capítulo 2, ela é chamada profetisa. Ela é a pregadora. Ela é a ensinadora. Que engana e ensina. Ensina e engana. Os meus servos, disse Deus. Ela toma para si esse papel. Quer dizer, ela não tem dentro de si esses requisitos. Então, o que ela faz, o jezabelismo faz, e a igreja aceita, é que ela coloca no lugar onde um homem de Deus estaria qualquer outra coisa que não tenha que cumprir. E ela banaliza as qualificações, os requisitos de Deus para tal ministério. Agora, por isso que se existir um tema que eu deveria colocar nisso é Jezabel, aí para você anotar, meu amado irmão e irmã, Jezabel odeia 1 Timóteo 3. Jezabel combate 1 Timóteo 3. A minha vontade também é falar que Jezabel combate Efésios 4:11, tá? Mas depois nós chega lá. Mas a princípio, Jezabel odeia 1 Timóteo 3. Então nós estamos vivendo numa onda, e infelizmente na mensagem, e que quando eu falo isso, eu que sou fariseu, tá? Quando eu defendo o que Paulo diz que deveria ser, eu sou fariseu, porque eu quero ser santo demais. Quando nós vemos homens com 2 mulheres, que foi casado 2 vezes, no púlpito pregando a mensagem, fazendo casamento. E não só isso, porque se um homem faz isso, tá bom, caiu da graça, mas a igreja aceita, o povo aceita. O povo toma isso como realmente, ele errou, ele fez tal coisa. Ele casou, então é uma mulher casada no mundo, mas não, tira o casamento. Ele é um homem que mente, é um homem que tem problema com dinheiro. Não, mas Deus cuida dele. Entende que nós de vez de desqualificar o homem, nós desqualificamos 1 Timóteo 3. Que espírito que é esse? Quem fez isso na Bíblia foi Jezabel. Jezabel fez isso. Jezabel desqualificou os sacerdotes de Deus para colocar os seus próprios sacerdotes. Jezabel desqualificou os requisitos de Deus para colocar os seus próprios requisitos. Então não me é estranho que hoje o espírito jezabelita, em forma de igreja, em forma de indivíduo, também desqualifique 1 Timóteo 3 para o ofício do bispado e do presbitério da igreja, do pastor local e dos anciãos que compõem cada igreja local. Então, o mesmo
tem acontecido. Aí nós olhamos para essa escritura, nós falamos assim, a graça, não, a graça, irmão, a graça, tanto é que olha, pensa, aí que eu penso numa escritura que Jesus fala assim, ó, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma vocês entrarão. Que veja, nós, irmão, assim, isso isso a gente ouve. Por que que aquele homem que nunca na igreja primitiva aquele homem seria um bispo, nunca na igreja primitiva aquele homem seria um pastor? Por que é que hoje ele é um pastor da mensagem? Sabe o que a gente ouve? Ah, irmão, porque ele captou a revelação. Ele captou a abertura da palavra. Então, isso faz dele... Não, isso não faz dele. Isso não faz dele. Isso só faz dele mais responsável. Aí, e tá tudo bem, tá? O que eu sempre digo, irmãos, se uma pessoa quer crer nisso, tá tudo bem. Só que é uma mentira quando nós dissemos que estamos voltando à fé dos pais da igreja. Porque os pais da igreja primitiva nunca, jamais aceitariam tal coisa. E o profeta de Deus, William Branham, nunca aceitaria tal coisa. Agora, essa revelação que faz com que esse homem ocupe um posto que na Bíblia e na igreja primitiva ele nunca ocuparia, é uma revelação que não precisa ser acompanhada de caráter cristão. Quando nós falamos assim dos homens que compram seus carros de 600 mil reais, suas chácaras e compram suas casas, suas mansões, isso é uma questão moral. Você acredita mesmo que a igreja primitiva, que a fé, não estou falando do contexto da igreja, porque em Corinto, ou porque em Filipos, ou em Colossenses, não, estou falando da vida, estou falando de uma questão de caráter, de moral. Será que não soa imoral um homem enriquecer com o dinheiro de Deus? Eu não estou falando de ter um salário, que é o que o irmão Branham tinha, eu não estou falando nada disso. Estou falando dele enriquecer, dele lucrar em cima do dinheiro de Deus. Quer fazer isso? Pode fazer. Está autorizado a fazer. O Estado deixa você fazer isso. A igreja permite você fazer. Mas não diga que isso é a mensagem. Não diga que isso é a fé primitiva. Porque isso é profanar o que foi a igreja primitiva. Isso é profanar o que é esta mensagem que Deus nos enviou no tempo do fim. Então, aí, esse aqui é o negócio. E outra, vou repetir. O sistema de Jezabel é a garantia do sucesso ministerial de seus pastores. Você ser um pastor ligado ao sistema de Jezabel é garantia de sucesso. A congregação não vai te questionar, você tem aceitação, você tem total e absoluto. Não como o irmão Branham disse que o pastor administra o dízimo. Não. Ele é detentor dos dízimos do dinheiro da igreja, sem nenhum tipo de queixa, sem nenhum tipo de averiguação. Nada. Ele pode até mesmo pecar, ele pode ter duas mulheres, ele pode ser um mentiroso, ele pode ser avarento, ele pode ser o que for. Ele nunca sairá. Por quê? Porque tem um sistema por trás. Tem um cooperativismo por trás que o sustenta. Ora, isso não muda o fato de que a palavra de Deus é a verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses dias eu fiz um levantamento. Nós temos 33 anos de ministério do irmão Branham registrado em fitas. 1.205 sermões. Esses 1.205 sermões, o irmão Branham pregou no Tabernáculo Branham, pregou em outras igrejas, em vários países. Alguns desses países nós temos as fitas, Canadá, o México, nós temos... Você sabe quantos pastores... O irmão Branham disse assim, ó, esse pastor aqui é um pastor enviado de Deus. Quantos que na vida dele, ele falou assim, ó,
esse aqui é um homem enviado de Deus, esse aqui é um homem, esse aqui é um verdadeiro pastor. Esse aqui é um pastor real, verdadeiro. Eu, nas minhas contagens, não passou de 20. Eu estou falando de 33 anos de ministério. Não passou de 20. Se fosse no Brasil, seria um por estado e ficaria faltando estado aí. Então, esse é um outro problema do jezabelismo. O jezabelismo tem um número de ministros muito alto. Porque ela tem um sistema, e como ela não precisa da vindicação de Deus para colocar aquele sacerdote, e ela tem poder financeiro, de influência, para colocar naquele cargo, em cada cidade vai ter um ministério daquela placa. Cada cidade vai ter um ministério daquele sistema. Não é porque aquele homem foi levantado por Deus, mas é porque o sistema o levantou, porque naquela cidade precisa de alguém defendendo aquela placa. É diferente de quando... Por isso que eu falo. Esse negócio que nós fomos ensinados, eu vou dizer por mim, que eu fui ensinado, que cada cidade tem a sua igreja, bom, isso tá... Aí assim, eu só dou uma estudada, parece que é até crime estudar agora, né? Parece que é até pecado estudar agora. Se você querer estudar uma coisa, é pecado. Parece que estão dizendo que é pecado. Mas, digamos que eu estou cometendo esse pecado, eu estou estudando um pouquinho. Nunca, quando foi que na história da igreja, esse conceito de que cada cidade tem que ter uma igreja e tal, onde que isso? Que o sistema vai lá? Pelo contrário, você vai ler a Bíblia, vai ter lugar que Deus impediu de Paulo pisar o pé, como a Ásia, por exemplo. Deus não permitiu, ele teve que sair de lá e ir lá para Macedônia, a região da Ásia Menor. Que Deus disse lá, não. Vá para aqui para que eu tenha meu povo. É sempre assim. Então é uma coisa que ela era dirigida por Deus. Há ocasiões que, quando Jesus disse aos discípulos, se naquela cidade não aceitar, limpa a poeira dos seus pés, bate o sapato assim, ó, deixa as poeiras sair e vai-te embora. Por quê? Porque haveria lugar que não aceitariam a palavra. Agora, quando vem o sistema tem que ter uma filial, eu vou chamar de filial, né? Mas não é porque, meu irmão, tantos pastores Deus levantou. Será? Será que esse é o conceito mesmo? Será que é? Porque rapidinho, quando Jezabel assumiu o controle, tinha 450 sacerdotes, tinha 450 profetas. Homens que comiam a mesa de Jezabel. Homens vestidos por Jezabel. Então, não te é estranho? Então, na verdade, nós vamos ver que a relação é, para 450 profetas de Baal, tinha um verdadeiro profeta. A relação é 1 para 450. Ou 850, se formos colocar o de Azerá. Essa é a relação. Por que hoje nós teríamos um monte de... Por quê? Será que não deveria ser como sempre foi? De quando Deus levanta um lá, um lá, um lá, um lá, um lá, e não na esquina da minha casa? Onde eu não tenho que ter esforço nenhum, onde eu posso ir a pé se eu quiser? Será? Sei. Então, quando Jezabel ela vai estabelecer os seus sacerdotes, ela elimina os requisitos ordenados por Deus para que aquele homem ocupe aquele posto. E ela coloca os seus próprios sacerdotes. Quem que ela coloca? Ela coloca, olha aqui para mim, ela coloca os mesmos que Constantino colocou. Porque quando o cristianismo passou a ser oficial, lá em Teodósio I, 387, mas deixa eu voltar em Constantino, porque em Constantino, embora o registro de ser oficial não tinha sido assinado, mas a religião cristã, a sua liberdade, já estava se expandindo por todo o Império Romano. Ele começou a se estabelecer, pela mão dele, novos sacerdotes, novos ministros, novos pastores. Aí não eram homens levantados por Deus, eram homens levantados pelo imperador. Eram homens levantados por Helena. Eram homens levantados por Jezabel. Não eram sacerdotes de Deus, eram sacerdotes levantados por Jezabel. Aí quem que começou a ser levantado? Os ricos, os carismáticos
Os de influência. Por isso que temos pastores vereadores, pastores políticos, pastores empresários. Temos Uzias no púlpito. Por quê? Porque se aquele homem foi bem sucedido nos negócios, isso é a garantia que ele vai ser bem sucedido no púlpito. Quando é que aconteceria o que aconteceu na igreja primitiva, que os ignorantes eram tomados e ordenados por Deus, e o povo olhava e via que o Pedro, que não sabia diferenciar a mão direita da esquerda, estava conectando escrituras com escrituras. Quando veio John Wesley, que pegou os leigos para pregar o evangelho, aí o irmão Branham fala uma coisa que eu não sei se nós cremos muito nisso. Vamos dizer, Deus pode pegar um homem no meio do mato, no meio da roça. Ele não sabe o que é letra A, ele não sabe o que é grego, ele não sabe o que é hebraico, ele não sabe. Deus pode pegar esse homem e esse homem ser um verdadeiro ministro de Deus. Você acha que um homem desse, da roça, vai pregar encontro? Você realmente acha que um homem desse, da roça, sabe aquele homem rústico, só é a mão dele, assim, a mão dele é rústica, assim, ó, ele vai pregar encontro? Então, o que passou a ser levantado são empresários do púlpito, são profissionais, pastores profissionais, profissionais da fé, profissionais do evangelho. Assim como as denominações, até porque eles viraram um coach. Eles usam a mensagem do Umbanda como coach. Porque, olha, eu não tinha nada, mas hoje eu tenho. Antes eu tava lá com a enxada na mão, mas agora, graças a Deus, ó lá a BMW na porta, ó lá não sei o que na porta. Essa é a validação. Esse é o espírito do profeta, entende? Que isso é só uma coisa produzida por Jezabel. Por quê? Porque Jezabel fazia de seus sacerdotes bem-sucedidos. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Olha aqui para mim, por favor, em nome de Jesus. Pensa comigo assim, ó, só para nós pensar junto. Quem em sã consciência invejaria Paulo? Irmão, quem em sã consciência olharia para o ministério de Paulo e falaria assim, ó, eu desejo ter um ministério como esse? Quem faria isso? Um homem que apanhava, um homem que vivia preso, um homem que dormia nu na cela, um homem que recebia chicotadas, um homem que passava fome, um homem que passava sede. Um homem que, se for juntar os personagens, dá 30 pessoas, a congregação dele espalhada, dá 30, 40 pessoas narradas. Você junta Romanos 16. Quem invejaria um homem desse? Quem invejaria um homem que, quando ele recebia as coletas, ele dizia assim, ó, não precisa enviar mais nada não, que já temos o suficiente. Quem invejaria isso aí? Que tipo de ministério é esse? Que quem invejaria apanhar, quem invejaria ser reprovado, quem invejaria, invejaria, talvez, talvez não é a palavra errada, mas vou dizer desejaria então. Quem é a pessoa que desejaria um ministério? Porque acho que nós combinamos aqui que o ministério de Paulo é um ministério autêntico. Ele diz que se nós mesmos ou um anjo descer do céu e vos anunciar outro evangelho, além daqueles que vocês têm recebido de mim, que o tal seja maldito, seja anátema. Então, nós cremos Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Sabemos que ele é um homem de um ministério autêntico. Quem desejaria ter um ministério desse? Então, a minha pergunta é, quando o ministério, qualquer um, apóstolo, pastor, quando é que isso passou a ser desejado? Quando é que isso era a figura de que, às vezes bate assim, alcançou, e você virou pastor, hein? Rapaz, hein? Quando é que isso passou a ser assim? Quando os verdadeiros... Pega a história da igreja, por favor. Quando os verdadeiros homens levantados por Deus, eles apanhavam, eles sofriam. Não é que eles não tinham oportunidade de enriquecer. Eles tinham oportunidade de enriquecer, mas não enriqueciam.
Não faziam, porque eles tinham moral. Apanhavam, eram caluniados. Não é só caluniados por fora, caluniados dentro da casa. Porque tem esposa junto, tem a esposa, tem a mãe da esposa, e tem parente da esposa, que olha. A gente já viu isso. É só pegar os registros. Quantas famílias não se levantaram contra homens cujos estavam casados com suas esposas, que as famílias queriam resgatar as esposas desses homens, dizendo assim, ó, você está passando fome, você só vive fazendo jejum, você só vive perseguido, estão querendo te matar, deixa pelo menos salvar a minha filha aqui. Como isso poderia ser um ministério desejável? Agora, quando passou a ser desejável? O ministério desejável, porque pensa, ó, só para nós meditar junto aqui. Me responda você, hoje, tá bom? Me responda você. O que é sucesso ministerial? O que é ser um ministro bem-sucedido? Quando você fala assim, você pensa assim, tem um ministro bem-sucedido, um ministro de sucesso. Qual é a característica de sucesso ministerial? Sucesso ministerial é medido pelo quê? Aquele pastor com 5 ovelhas dentro da igreja dele, certo? Ele não tem carro. Ele não comprou a fazenda dele. Ele não prega em conta. Ninguém conhece. Essa é a figura do sucesso ministerial? O sucesso ministerial é um homem com várias filiais e ele tem um montante de finanças e ele tem súdito, não estou falando de discípulos, porque discípulo eu tenho que fazer, você tem que fazer, tem que obedecer e discipular pessoas. Isso aí eu faço, graças a Deus, você tem que fazer e todos nós temos que fazer. Ter alunos, ter discípulos, não nossos, mas de Cristo. Como o irmão Branham disse. Uma vez o irmão Branham disse de um ministro, assim, ele é meu discípulo. Porque ele recebia instrução do que deveria ser. Então ele foi discipulado pelo irmão Branham. Isso é uma ordenança de Jesus para mim, para você, para você. Não é essa questão, mas eu estou falando de súditos. Então, o que é um ministério bem-sucedido? Aí, o ministério mais bem-sucedido que eu olho na Bíblia, excetuando o Senhor Jesus Cristo em sua primeira vinda, nós pegamos o de Paulo. Ministério bem-sucedido é o de Paulo. E como foi o ministério de Paulo? Um homem abandonado. Um homem que ia preso. Um homem que apanhava. Um homem que tinha fome. Um homem que entra no barco, o barco quer afundar. Um homem que o carcereiro bate nele. Isso, aos olhos de Deus, é o sucesso. Deus envia Paulo para uma nação que vai apanhar. Ele só vai lá para apanhar. Aí chega lá dentro da prisão, ele salva o carcereiro de Filipe. Ele já tinha plantado a igreja na casa de Lídia, aí vai ser preso porque expulsa o demônio daquela moça. Aí muitas chicotadas, um tronco de madeira, seus pés fincados lá dentro, lá naquela... Isso é sucesso ministerial. Mas quando você vai para o jezabelismo faz com que seus sacerdotes, se você quiser se tornar um sacerdote de Baal, de Jezabel, você tem garantia de ser bem-sucedido. Você vai andar com uma falsa espiritualidade, certo? Você mantém essa postura de falsa espiritualidade diante de todos, mas você tem aceitação do povo garantida, porque o sistema te colocou. Não foi você que foi construir isso. Que é o que o irmão Branham disse, se um homem enviado por Deus, as bênçãos frutos do seu ministério é o que definem o chamado daquele homem. O irmão Branham disse, se você quer saber para que Deus te chamou, veja o que as pessoas estão sendo abençoadas. Só que quando esse homem é colocado num sistema, ele pode nem pregar. Ele é um homem de negócio. Ele é um empresário. Ele é bom na carisma dele. Ele é bom, ele deveria ser palestrante, ele deveria ser coach, ele deveria ser qualquer outra coisa. Mas por ter influência, por ter isso e aquilo, ele foi colocado como pastor e ele tem aceitação garantida, ele tem o sucesso do ministério dele garantido. Porque tem a cooperação, ou seja, o ministério, o sistema jezabelita faz o ministério ser atraente. Porque o ministério vira um bom negócio.
Você não precisa nem estudar, você tem sermão pronto. Você pega uma mensagem aqui do Mombrana, você vai lá no púlpito e lê. Ou se não, hoje é só apertar um play lá e acabou também. E nada contra ouvir as fitas, nada contra ouvir as fitas. Só que assim diz o Senhor, o agente de Deus é o homem, e nenhum gravador vai mudar isso. Tá bom? O que Deus busca, a matéria-prima de Deus é o homem. O que Deus busca são homens. Homens. Que ele possa encher. Irmão Brandon, o que Deus quer é um homem ou uma mulher que ele possa tomar em sua mão. E acabou. Isso é o plano de Deus. Aí eu não quero saber se tem 1000 falsos. Tem que ter um verdadeiro. Tem que ter 2, tem que ter 3. E tem, graças a Deus, Deus vai levantando. Só que eu fico pensando, qual das duas linhas? É o sucesso ministerial de Jezabel ou é o sucesso ministerial daquele que Deus levanta? Eu tô gravando a série de Coríntios. É o que nós estamos vendo. Você pega a igreja de Corinto, ela é uma igreja que tem problema moral, doutrinário, criminal. Certo? Tem problema com as mulheres, tem problema com os dons, tem problema com a ceia, tem problema com irmãos que são pobres, tem problemas com irmãos que são ricos, que não querem se misturar. Sério, todos esses problemas, quando Paulo recebe a primeira carta a Coríntios, apenas 3 anos depois que ele fundou a igreja. 3 anos depois que ele fundou a igreja de Corinto, a igreja está dividida em 4 grupos. Um é de Paulo, outro é de Cefas, outro é de Apolo, e o último, que é o pior de todos, que dizia ser de Cristo. 3 anos. Nós olhamos para isso, nós falamos assim, meu Deus, esse homem... Qual que é a definição de sucesso ministerial? Porque ser um sacerdote com respaldo do sistema jezabelita, ele simplesmente vai vestir aquela túnica e aquela falsa aparência de espiritualidade e que garante a ele uma comunicação ao povo porque ele é bem nos negócios, porque ele é bem financeiramente, porque ele é bem, ele é popular, porque ele tem carisma. Mas eu vou falar um negócio pra você. Nunca um homem bem-sucedido nos negócios, nunca um homem empresário, nunca um homem popular, um Saul, nunca um homem carismático vai tomar lugar dos ignorantes que Deus tirará da roça para pregar o puro e verdadeiro evangelho. Nem que Deus tenha que esperar todo esse povo da mensagem, e eu me incluo dentro com a igreja que temos, que fazemos parte, que pastoreamos com a graça de Deus, e vai esperar todos nós morrer, limpar todo mundo e vai levantar uma nova geração, mas ele vai cumprir a sua palavra. Eu que me preocupe em estar alinhado com ela. Eu que trabalhe para estar alinhado com ela. Eu que trabalhe para repeti-la. Então qual é a figura? Eu fico pensando, qual é a figura de sucesso ministerial? O sistema jezabelita é a garantia. Garante que seus sacerdotes sejam bem-sucedidos ministerialmente. Que o povo não vai questionar. Eles não terão nenhum tipo de... A única coisa que eles temem é o próprio sistema. A única coisa que os ministros que comiam da mesa de Jezabel temiam era a própria Jezabel. Não era a divindade. Era a própria figura de Jezabel. Então, isso está acontecendo nos dias de hoje porque nós estamos acompanhando a banalização dos requisitos de Deus para tudo. Para casamento, para um monte de coisa. Então, deixa eu voltar aqui em 1 Timóteo capítulo 3. Então veja, Jezabel é contra 1 Timóteo capítulo 3, tá? Olha lá. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, eu creio que eu não preciso dizer aqui, porque todos nós conhecemos isso, que o episcopo e o presbitério, o bispo e os anciões, embora elas são palavras que no Novo Testamento e nas obras do primeiro século elas eram intercambiáveis, ou seja, você poderia pegar um homem que ele era um bispo, mas chamá-lo de presbítero, entende? Mas você não chamaria um presbítero de bispo. Por exemplo, vou dizer aqui, você me chama de irmão, ok?
Mas os irmãos que me têm como pastor me chamam de pastor. Ora, esses irmãos que me têm como pastor me chamam de irmão também. Então ele me chama de irmão, ele me chama de pastor. Esses são títulos intercambiáveis. Ok. Então, todo pastor é seu irmão, mas nem todo irmão é seu pastor. Então, todo bispo é um ancião, é um presbítero, mas nem todo presbítero é um bispo. Certo? Então, o diácono é um presbítero, o evangelista é um presbítero, então são anciãos, e anciões compõem um corpo local, e dentre esses anciões há um bispo levantado por Deus. E eu sei que o apóstolo Paulo, ele fala lá para Timóteo, acho que é 2 Timóteo capítulo 2, quando ele fala, puxa vida, um dia eu precisava. Porque existe uma linha, às vezes nós comentamos isso, mas se eu comentar aqui solto, talvez, não sei se vai causar uma compreensão, mas se Deus me der vida, agora que nós acabar esses projetos que nós estamos tendo de estudo longo, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quando Paulo fala a Timóteo assim, ó, isso que você tem recebido de mim, confia isso a homens fiéis. Aí você lembra que lá, na exposição das eras da igreja, tem uma citação lá que o Mumbana fala assim que o mensageiro instruiria fielmente um grupo de homens. Então Paulo fala a Timóteo assim, isso que você tem, passe isso a outro, entregue isso a outro. Depois eu posso até encontrar a escritura aqui, mas acho que é 2 Timóteo capítulo 2, se eu não me engano. Confia isso a homens fiéis. Depois ele vai falar assim, não colocando a mão precipitadamente e tal. Existia sim algo ali para que o ministério continuasse. Existia, porque o irmão Branham foi um repetidor disso. Você lembra que o irmão Branham disse assim, nós já temos homens treinados para que eles possam estar nessas igrejas? O irmão Branham disse isso. Porque cartas têm vindo de várias igrejas, eram corpos locais que estavam levantados, mas depois eu vou pegar citações, aí nós fazemos um estudo mais apurado disso. Porque a corrupção desse verdadeiro método de Deus, porque você sabe que o diabo é um pervertedor, Deus tem um verdadeiro método. Tanto que aqui um defensor disso foi Irineu. É isso que eu às vezes eu não entendo, meu Deus do céu. Como é que a gente pode dizer que nós estamos voltando à fé primitiva se nós não respeitamos o que os pais primitivos criam, que é exatamente o que o irmão Branham veio restaurar, é exatamente o que o irmão Branham cria. Então, hoje o que se chama de diabo, de ismo, é exatamente o que os pais da igreja primitiva criam. Na instrução e por aí vai, tá, bom? Aí é outros assuntos. Que é diferente do sucesso ministerial prometido pelo jezabelismo, que faz que você ocupe um posto de autoridade sacerdotal diante de um povo sem os requisitos para isso. Então entenda que no Velho Testamento, um homem ele não podia ter um problema no olho, ele não podia ter um problema no dente, ele não podia ter um problema no testículo, ele não podia ter um problema nas costas, para ser um sacerdote. Ok, entendo isso. Coisas ficaram lá, admito. Coisas ficaram lá. Só que o Novo Testamento tem seus requisitos. Nós não estamos falando dos requisitos do Velho Testamento. Com exceção de um, que eu já comento já. Com exceção de um, tá? Nós não estamos falando dos requisitos do Velho Testamento, que você tem que vir da tribo de Levi, porque nem Jesus veio. Ele veio da tribo de Judá e ele foi feito sacerdote não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E fez o papel do sumo sacerdote. Mas tudo bem. Não estou falando dos requisitos do Velho Testamento. Eu estou falando do Novo Testamento, com exceção de um, que não está no Novo Testamento, que está no Velho, mas aí eu creio no profeta de Deus, irmão Branham, que disse, olha, isso que foi falado lá em Ezequiel 44, lá em, acho que Levítico 21, se não me engano, Números 21, não lembro, isso permanece até hoje, casamento e divórcio, que é um ministro ter que se casar com uma virgem. Aí, é assim, se você não crê no mensageiro, irmão Branham, tudo bem, então é isso aí. Então você pode ter pegado uma mulher, casado com ela e que ela não tinha tido sua virgindade. Mas se você crê na mensagem do profeta de Deus, irmão Branham, o irmão Branham diz que isso aqui permanece. Então, embora isso não esteja no Novo Testamento, mas para os crentes da mensagem, e eu sou um crente dessa mensagem, graças a Deus, eu creio que um homem, para ser um ministro, ele deve ter se casado com uma virgem. E deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você pega um homem
Você não conhece a vida dele. Mas existe características apontadas na mensagem e na Bíblia que você sabe se aquele homem casou com uma virgem ou não. Frutos que saem dele e dela, de comportamento e algumas outras coisinhas mais, porque Deus não deixa seus filhos ser enganados. Só é enganado quem quer. E é o que eu falo, cada um tem um pastor que merece. As pessoas sabem que Deus não fala através de um mau caráter, mas elas permanecem. Porque elas acham que a graça de Deus vai atropelar a palavra do próprio Deus para manter alguém preferido em cima do púlpito. Tá. Então, essas características, ó, esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então eu sei que o irmão Branham fala que um ministro, ele morre se ele não pregar. Ou é isso ou eu morro. Não me interessa se eu vou ter o que comer. Eu morro se eu não fizer isso. Ai de mim se eu não fizer isso. O evangelista é a mesma coisa. O mestre é a mesma coisa. O apóstolo é a mesma coisa. Ele não está atrás de conforto, ele não está atrás de aceitação. Ele não está atrás de aceitação. Se ele tem apoio, muito bem. Se ele não tem apoio, muito bem também. Ele vai fazer o que ele foi chamado para fazer. E são os frutos disso, são as bênçãos disso, que disse o irmão Branham, que você vai ver se a pessoa foi chamada para aquilo ou não. Então, eu sei. Às vezes, uns tempos atrás, quando eu precisei cantar na igreja, eu definitivamente não fui chamado para cantar. Eu não estou abençoando ninguém. Embora eu estou fazendo com o meu coração, no mais sincero, mas eu sei que Deus não me chamou para isso. Eu sei. Então, aonde eu penso que eu consigo ser uma bênção, é onde eu estou, é onde eu sinto a minha comissão. E cada um tem a sua, e é isso daí. Só que banalizar os requisitos de Deus para uma aceitação jezabelita, aliás, que é uma aceitação jezabelita que faz deste homem um verdadeiro sucesso no ministério. Porque ele tem respaldo de um sistema. Então ele não tem os requisitos, ele não tem o chamado, ele não tem aprovação divina, mas ele é um sacerdote, porque o sistema fez um sacerdote. Por quê? Porque ele é um empresário. Porque ele sabe lidar com os negócios. Porque ele sabe lidar com o povo, como se o pastor fosse a habilidade, a técnica. É isso, será? É isso. O ministro, ele tem a técnica. Ele tem a PNL, ele tem a técnica comportamental de como tratar. E é isso que faz um pastor? Sim, você acredita mesmo que Pedro, que Paulo, que Timóteo, instruído por Paulo, que Tito, instruído por Paulo, que ficou em Creta, que esses homens eles tinham uma técnica de convencimento de PNL, com gatilhos mentais, para que o evangelho... É isso? Não pode ser isso, irmãos. Não pode ser isso. Agora, isso tem entrado, a técnica tem entrado para suprir a falta do chamado. Eu não tô dizendo que eu sou chamado não, tá? Quem vai dizer ou não é a igreja aqui que nós pastoreamos, são os nossos irmãos aqui, que dão sangue conosco aqui, que estão lutando pela mesma causa. São eles que validam se eu fui chamado ou não. São eles que validam se na vida deles está tendo resultado ou não. Eu apenas dou instrução. Fazem, e os que fazem, se tem resultado ou não, é eles que vão dizer. Ou não, eu fiz, deu resultado. Não, eu não fiz, eu não deu resultado. Não deu resultado. Então é eles que vão falar. Não sou eu que vou me autoafirmar. Só que isso não invalida o requisito. Tem um requisito. Seja para mim, seja para você, seja para quem for. E nenhuma Jezabel vai anular o que Deus disse. E você pode conviver, você pode congregar, e você, meu irmão, pode pregar, pode continuar no púlpito, pode continuar a sua vida. Só que saiba que, se você não cumprir os requisitos, Deus, ele está obrigado a cumprir a sua própria palavra. Homens com filho no mundo. Mas a revelação dá direito deles serem pastores. Homens que tiveram 10 anos de casamento no mundo, largou a esposa, casou com outra e são ministros. Homens envolvidos com vereadores dentro da mensagem. Diz que não, porque a igreja tem que fazer a obra e tal. Quando você tem uma coisa que a igreja primitiva tinha muito clara em sua mente espiritual, é que o Estado é o diabo.
Ora, esse diabo chamado Estado está na coleira de Deus para cumprir o seu ministério, mas a igreja e Estado não se associam. Por isso que o maior mal que aconteceu em Israel foi a sinagoga virar uma instituição, a institucionalidade da sinagoga. Tanto é que quando Jesus veio em sua primeira vinda, ele não chamou nenhum que fazia parte da sinagoga. Chamou todos de fora do judaísmo institucional. Por que seria diferente hoje? Quando a igreja se tornou um braço do Estado, uma instituição do Estado, e passou a dar satisfação do Estado de sua fé, a se tornar uma religião lícita, eu quero ver onde isso vai chegar. E não está muito longe, não. Muito breve nós vamos ver qual é a manobra doutrinária que terá que ser feita para que essa aliança continue. Ou vamos mostrar as nossas cores do que somos, filhos de Deus. Deus nos ajude. Bom, deixa eu voltar aqui então. Eu estou falando demais, ó. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Bom, aí você sabe as características que vai passando, mas eu não vou me estender, porque eu só quero pegar uma palavrinha aqui, ó. E a palavrinha está no versículo 2. Então, esta é uma palavra fiel, verdadeira, autêntica, real. Ela é infalível, ela é inerrante, essa palavra. Ela é uma palavra, ela é uma coluna, ela é um fundamento. Ela não vai se mover por nada. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, não é pecado desejar o episcopado. Excelente obra deseja. No versículo 2, aqui nesta versão que eu estou lendo, está escrito assim, ó, convém, pois... Convém. Eu sei que tem outras versões. Deixa eu ver se é nessa daqui. Que fala. É necessário. Aqui, ó. É necessário, ó. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Aí aqui no versículo 2, ó, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível e por aí vai. Aqui nessa versão está o convém. Mas o correto é aqui estar a palavra necessário. Mas não só necessário. Eu vou usar minha lousa digital aqui, ó. Quer ver? Deixa eu usar minha lousa digital aqui. Eu tô preparando umas aulas e tô fazendo, usando. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou pôr aqui, ó. Então, nessa palavra aqui, ó. Convém. Aqui, ó. Cadê? Convém, é necessário. A palavra lá é essa palavrinha aqui, ó. Ela vai aparecer assim, ó. Vei. A raiz dela é o DO, né? Que é essa daqui, ó. DO. Vei lá, ela aparece no texto. Essa aqui é um verbo, tá? Deixa eu colocar outra cor aqui, só para nós. Esse aqui é o verbo amarrar. Ou ligar. Sabe aquela escritura que diz assim, que o que você ligar na terra, Deus vai ligar no céu, o que 2 ou 3 de vós ligarem na terra, será ligado no céu, aparece esse verbo aqui, ó. D-O. Aqui, no texto de 1 Timóteo, às vezes alguns textos aparecem na terceira pessoa do singular, do presente ativo, ou às vezes como participativo neutro, como está lá em 1 Timóteo 3. Que poderia ser traduzido como algo que é necessário, como algo que é um dever, vou colocar aqui assim, pode aparecer também, como algo que é como requisito,
E aqui está a palavrinha que mais deveria ser usada, tá? Que aí vem da construção desse verbo aqui, ó. Que é obrigatório. É obrigatório. Para o bispo, é obrigatório. É obrigatório ele ter esses requisitos. Se nós pegarmos essa palavra, ela aparece às vezes como obrigar, aquilo que obriga. Tanto que se você pegar o dicionário, se você falar no Strong, pegar essa palavra, nas definições lá, ela vai aparecer assim, como, abre aspas, eu obrigo, eu exijo. Eu exijo, eu obrigo. Então é necessário, é um dever, é um requisito, mas é obrigatório. Ou seja, Deus não abre mão. Ah, amor, mas o senhor está falando que. Não, eu estou falando que para o bispo, é o que está o texto. Eu não estou falando de evangelista, eu estou falando para o bispo e para o diácono. Existem coisas que são obrigações. Isso aqui é uma obrigação. Agora, Deus não é capaz de colocar e levantar homens que estejam dentro dessa estrutura. É isso que não entra na minha cabeça. Ou é porque você quer um em cada esquina? Ou porque é mais fácil falar que Deus invalidou sua própria palavra e que nos enviou um homem para nos pastorear que não esteja dentro dos requisitos? Quem faz isso é Jezabel, que ela quer dominar sobre algo. Ela quer invalidar as ordenanças de Deus. O profeta de Israel não são 450 de Baal, é um chamado Elias. Este é o profeta de Israel. E Deus disse, o irmão Branham disse, que Elias era pastor de Jezabel, ela querendo ou não. Deus enviou um pastor para Jezabel e ela quis matar seu pastor porque ela não suportava a sã doutrina. E por não suportar a sã doutrina, ela levantou 450 sacerdotes, 450 profetas de Baal que validavam aquele sistema. Mas isso não impediu que os requisitos, que a obrigatoriedade de Deus permanecesse, ela permanece até hoje. Então, se tem um ministro, vou desenhar um pastor aqui, ó. Aqui, ó o pastor aqui, ó. O bracinho dele aqui. Olha. Esse homem aqui, ele está fundado em 1 Timóteo 3. Irmãos, perdoa a minha lousa digital aqui que eu estava usando para gravar uma aula. Tá? Dá pelo menos para exemplificar. Esse homem aqui, ele está aqui, ó, baseado em 1 Timóteo 3. Não é que isso aqui não é opcional, ele é obrigatório. Convém que é necessário que é dever, é requisito, deve ser, eu obrigo que seja, é obrigatório ser. Aquelas características, ser marido, não é marido de uma só mulher, é marido de uma mulher, ser honesto, ser hospitaleiro, é uma coisa que deve estar amarrada a ele, deve estar ligada a ele. Vem o sistema de Jezabel e Jezabel quebra isso. E quando Jezabel anula, acaba com 1 Timóteo 3, o que ela faz? Ela levanta homens, eles são tão homens quanto os que Deus levantou, mas eles não, para eles não é obrigatório. Para eles não é um requisito, para eles não é um dever, para eles não é necessário. Não tem necessidade disso. Ou seja, Jezabel é contra Paulo. Jezabel é contra o primeiro mensageiro. Jezabel é contra o segundo mensageiro. No entanto, esse sistema, dentro da própria mensagem, está levantando o homem segundo o seu próprio feitio.
dizendo a eles que essas características, e aí entre uma série de interpretações, e essas interpretações quem faz é a Assembleia de Deus, é a Batista, é a Metodista, são elas que fazem essa interpretação, porque para nós não é um assunto nem de discussão, é um negócio inquestionável. Porque simplesmente eles não conseguem aceitar de que, olha, se Deus tivesse chamado vocês para determinado ofício, você deveria, porque olha aqui para mim, ó, um homem, que ele casou-se com uma mulher que ela não é mais virgem, um homem que ele já tinha uma esposa no mundo, aí ele vem, casa-se dentro da mensagem, entende? E aí a revelação, a abertura da palavra entrou no coração dele, ou ele acha que entrou, tá bom? Tá bom? Porque revelação sem resultado não é revelação. Revelação que não produz caráter não é revelação, não. Nunca vi um homem pegar revelação e mente? Mente que nem um mente? Tá bom, vai. Primeiro o caráter. Primeiro o caráter. Caráter de Cristo. Que não é um dom, é uma vitória. Então, revelação produzindo. Mas digamos, ele casar não veio. Mas porque ele é um bom empresário, porque ele deu bem com os negócios, e porque ele é um parça nosso, é um parceiro nosso aqui. Então, sabe como é que é, né? Deus Não, irmão, o senhor, olha, assim, ó. Um homem que ele se casou, ele volta a se casar, ele abriu mão de ser um ministro. Vou até te dizer mais. Um homem que praticou o adultério, ele é repreensível. Ele abriu mão de seu ministério. Porque, olha para mim, olha o que eu estou dizendo. Não é só adultério, não é. É uma questão também de honestidade. É uma questão também de não ser, não ser sóbrio. Cadê? É necessário, deve-se, é obrigatório, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Você veja que tem um sistema aí que diz que o pastor não precisa nem pregar. Pastor é pastor no escritório. Não precisa nem pregar. Isso assim, ó, se não é contra a Bíblia isso aí, eu não sei o que é isso aí. Apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa e tenha seus filhos em sujeição com toda a doméstica. Porque se ele não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho bom testemunho dos que estão fora, para que não caia na afronta e no laço de Satanás. Se comparado aos requisitos do Velho Testamento, isso aqui não é nada. Se comparado aos requisitos do Velho Testamento. Mas aí o que pega quando se lê lá marido de uma mulher, aí tem uma série de marido de uma mulher, uma mesma mulher. Aí você vai dizer, mas aquele homem, Deus não pode usar ele? Não é isso que eu estou dizendo. Deus pode usar ele poderosamente. Mas ele não é um pastor. Mas ele não é um pastor. Deus não guarda seus homens. É isso que você está me dizendo? Que Deus não guarda seus homens. Então, isso é o que Jezabel fez. É a banalização dos requisitos de Deus para um posto que Deus colocou. E Deus colocou apóstolos, evangelistas, profetas, mestres e pastores, querendo com a finalidade de tornar, para o amadurecimento da igreja, para tornar a igreja apta. Levá-los à unidade da fé. Isso foi Deus. Por isso que eu falo, nenhum outro sistema, nenhum outro programa dos homens, e não me interessa que homem que é, vai quebrar o plano do assim diz o Senhor, que é, disse o irmão Branco, Deus levantará homens que pregarão esta mensagem, isto é o assim diz o Senhor. Então, como pode ser isso? Como pode Deus dizer que esse rapaz aqui, esse menino aqui, ele nasceu, ele é o dom
colocado na igreja para apóstolo, para evangelista, ele é este dom, ele é este. Não é só alguém com dom, ele é o dom para a igreja. Como é que este homem que Deus levantou, que ele nasceu para isso aqui, Deus não guarda. Deus não protege. Deus não prepara. No entanto, por suas habilidades desenvolvidas e apoiado por um sistema que o quer ver ali, porque ele é alguém do cooperativismo, não, eu digo, não à toa o irmão Branham não tinha apoio, irmão. Não à toa o irmão Branham disse assim, ó, e eles não cooperaram comigo. Não à toa eles não... Não à toa. Por quê? Porque os requisitos não vêm da palavra. O sistema anulou a palavra. O sistema anulou a palavra. E tem na figura da palavra de Israel, do Deus de Israel, sacerdotes que adoram, na verdade, a Baal e não a Deus. Então, esse negócio de cada cidade e tal, assim, isso é inédito na história da igreja. Isso é inédito na história da igreja. Porque houve lugares que sim, houve lugares que não, mas o sistema faz com que seja como que McDonald's. Como se isso fosse a glória de Deus, porque isso é validado por Jezabel, pelo domínio deste espírito a este homem que não cumpre os requisitos de 1 Timóteo 3. E engraçado não, mas o mais preciso é que, embora esse homem não cumpra os requisitos de Deus, ele tem o sucesso garantido por Jezabel de seu ministério. Vai ter seu templo, vai ter suas roupas, vai comer da mesa de Jezabel, vai ser assalariado de Jezabel, ele está debaixo desse domínio. E se ele tiver que pisar na doutrina, se ele tiver que pisar na palavra, se ele tiver que pisar na mensagem para se manter na sua função, esse sistema vai apoiá-lo com tudo. E todo o demais é resto. Que Deus nos ajude, irmãos. O jezabelismo é uma fábrica de ministério. Porque ele precisa produzir, enquanto Deus produz um Elias, um profeta Elias, Jezabel produz 450 profetas de Baal. É um profeta de Deus para 450. Mas, graças a Deus, Deus pega a minoria para chacoalhar a maioria. Quando chegou o desafio do Monte Carmelo, você viu o que aconteceu. Então, qual é? Qual é, sinceramente? Sinceramente, eu não estou falando, irmãos, de um ministro que erra. Porque o irmão Branham disse que o ministro vai cometer muitos erros. Erros de aprendizado. Eu cometi muitos erros. Maturidade, sem maturidade. Decisões que hoje eu não tomaria. Hoje eu estou mais maduro, graças a Deus. Ok. Outra coisa são questões que o desqualifica. Aí eu penso, o que nós, da mensagem, fomos... Acho que essa é uma pergunta válida. O que nós da mensagem fomos ensinados que é um pastor? Ou nós não fomos ensinados? Ou um sistema enviou nosso pastor? Ou um grupo de homens escolheu alguém que só falava bem de todos? Embora tinha filha no mundo, embora tinha mulher no mundo, embora tinha uma vida de testemunho terrível com todos. Mas por ele ser algo lucrativo para aquele sistema, ele foi ordenado ao pastor e foi enviado a uma igreja. O que nós fomos ensinados que é um pastor? Que em cada esquina tem um? O que nós fomos ensinados? Porque ele fala bem, ele é um pastor? Porque ele prega bem, é um pastor? Porque ele junta isso com isso, ele é um pastor? Não existe o sermão sem o pregador, irmão. Isso não existe. Isso na Bíblia e na mensagem. Não existe sermão sem um pregador. O pregador, ele é o sermão em pele. O pregador é a pele do sermão. Como que um homem sem caráter, mentiroso, sabe?
é aceitável que a fé de rapto venha por esse canal? Esse é Deus? Esse é o Deus que nos disse que esta mensagem nos levaria à fé primitiva e a igreja primitiva abominava. Tanto que Éfeso dizia ser apóstolos e eles foram descobertos mentirosos. Será que se nós passássemos o mesmo filtro da palavra, nós não encontraríamos alguns assim chamados pastores mentirosos? Que é o que a igreja tem que fazer comigo. É o que a igreja tem que fazer comigo. Tem que passar o filtro da palavra, não no meu sermão. Não no sermão que eu vou ali amanhã pregar na igreja. Não no sermão que eu vou pregar na quarta-feira. Não no sermão que aqui eu vou ler e tal. Mas se eu não sou o sermão, se eu não sou a pele do sermão, se eu não tenho o caráter para sustentar o sermão, é isso que a igreja tem que olhar em mim. Mas será que isso foi nos ensinado? Porque se isso não foi nos ensinado, aquele irmãozinho da roça, analfabeto, que Deus o chamou para verdadeiro pastor, ele nunca vai ter lugar nos púlpitos onde Jezabel é a pastora, é a sacerdotisa, é a profetisa. Ele não vai pregar encontro nenhum. Viu? Ai dele se ele não for rico. Ai dele se ele não tiver uma empresa. Ai dele se ele não for rico. Se ele não for rico, ele não foi chamado por Deus. Que orgulho é esse? Antes do ministério não tinha nada, mas depois do ministério, olha só. Nossa, que orgulho que é esse? Esse é o sucesso ministerial de Paulo? É isso que é atrativo no ministério? O que nos foi ensinado é porque aquele homem fala bem, é porque aquele homem é bem sucedido, aquele homem me passa segurança porque ele é bem sucedido, né? Você viu? Ele começou na nada, as coisas começaram a dar certo, o dinheiro começou a entrar. Então, bom, se Deus abençoou ele, pensa nisso. Na mão de quem? Na mão de quem nós estamos colocando as nossas almas? E repito, tá tudo bem isso ser assim, mas não diga que isso é a mensagem, porque isso não é a mensagem. Isso não é a mensagem. Querem ser isso na denominação? A denominação tá cheia disso. São pastores senadores, são pastores empresários. Eles sim estão fazendo a obra de Deus. São demas na igreja. E cara, a igreja, Lídia era uma mulher rica, tá bom? A Maria de Jerusalém, que era dona do cenáculo, mãe de João Marcos, era uma mulher, seria uma multimilionária da época. Mas ela usava isso para dominar? Ou usava-se de fato? Os irmãos sabem que houve uma mulher muito rica que sustentou acho que 3 ou 4 campanhas do irmão Branham, montando tendas e viagens. Ela sustentou do bolso dela. Então tá bom, tudo tem seu lugar. Mas como domínio? Que porque Uzias era bem sucedido como rei, ele tinha que ser sacerdote? Aí depois não quer que caia moralmente, não quer que a lepra pega. Aí eu não entendo. Irmão, ele dá poder para um homem sem caráter, ele nem caráter, ele nem nasceu de novo. Ele pode ser bem sucedido em qualquer área da vida dele. Pode ser médico, pode ser o que ele quiser. Se ele não tem caráter. Ah, então Deus nunca vai chamar? Não, Deus pode chamar, eu não estou dizendo que não vai chamar. Só que assim, ó, precisa ter caráter. Não valida, o que ordena aquele homem é a sua posição na palavra, a sua defesa da palavra. E o quanto, o irmão dá lá na pergunta e resposta número 12, se eu não me engano, falando assim, ó, não deslocar, não aplicar, Cristo é revelado só para a palavra, né? Ele fala não aplicar mal, não interpretar mal, não deslocar a palavra, mas isso é feito. Mas porque o que validou no ministério é a vida secular. Porque foi bem sucedido na vida secular, então é bem sucedido no púlpito. Isso não é verdade. Você pode pegar um homem que ele tenha que fazer o que o irmão Branham disse. Pôr a barriga no chão para molhar um biscoito no rio para comer. E o anjo do Senhor está com ele. E a coluna de fogo acompanhar o sermão que ele prega. Mas será que é isso que nós queremos? Nós queremos um homem rústico. Saindo na foto. É esse sujeito que nós queremos colocar no status do celular, meu pastor, esse homem rústico? Nós queremos alguém da grande cena. Jezabel, essa aqui, escolheu esses, que eram bem-sucedidos em seu dia, para representar o seu ministério.
Deus não é assim. E no grande conflito, se você parar para pensar, quantos novos... Porque o sucesso ministerial é isso. Posso ter 150 pessoas dentro da igreja, 200 pessoas dentro da igreja. Mas eu repito isso. Se a gente for seguir a mensagem como ela é, se a gente for seguir a mensagem assim, o negócio é que hoje eu penso que está mais fácil nós descartarmos o irmão Branham para seguirmos nossos ministérios. Porque as palavras do irmão Branham estão comprometendo o nosso sucesso ministerial. Que as pessoas se vão. Então é mais fácil eu usar o irmão Branham naquilo que me é conveniente, é onde não é, eu digo que, irmãos, é a Bíblia, né, irmãos? É a Bíblia. Que agora é a Bíblia, né, irmãos? Porque a Bíblia você consegue interpretar. Você só não consegue pegar a interpretação de um profeta vindicado acerca daquilo. Você não consegue. E não é porque não é verdade, é porque não é a sua verdade. É porque não é conveniente a você. Esse não é o sucesso ministerial que você deseja. Agora, sucesso ministerial pode ter 150, pode ter 200 pessoas na igreja. Nossos irmãos são os que nasceram de novo. A busca por esse novo nascimento, a busca por esse batismo do Espírito Santo, é o que mostra o bem-sucedido ministério de um homem. Quando você vê que, não, os meus pecados bateram na minha face, os meus pecados gritam contra a minha alma. Eu não estou confortável na igreja, não. Os meus sentimentos, você ter o que é o novo nascimento, na verdade, é colocar debaixo de seus valores e princípios seus sentimentos e emoções. Você tem valores e princípios aqui da palavra e pode vir emoção, sentimento, o que você quiser, você vai colocar debaixo. Ela está subordinado. Sua carne está subordinada pelos princípios da palavra que entraram na sua alma. Você não anda segundo aquela natureza. Você tem uma novidade de vida para aquilo. Quantos, no final da jornada? Quantos? Agora, pode uma pessoa que nem nos requisitos está ser bem-sucedida desta forma? Fazer com que as pessoas tenham os requisitos para o batismo do Espírito Santo, porque exige-se de requisitos, sendo que aquele que anuncia esse batismo não tem esses requisitos? Pode isso? E alguém vai no rápido sem o Espírito Santo? Que Deus nos ajude. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. E eu sei que nós estamos no tempo final. Eu sei que o diabo não só tenta espiritualmente, eclesiasticamente, mas está atenta fisicamente. Mas a palavra de Deus não vai parar. Ela vai prosseguir, ela vai seguir sendo a verdade. Nem que outra geração tenha que morrer e uma outra levantar. Deus não tem pressa. A pressa é nossa. Para que a palavra se cumpra e para que nós tenhamos o resultado da palavra. Tenhamos o resultado da equação de estar nos pontos. É isso que eu digo, se o púlpito não tem requisito, o povo terá requisito. Se o púlpito não tem requisito, o povo terá o requisito. Você não pensa, você não para pensar o resultado na sua vida. Qual o resultado? Qual o resultado? Eu sei que às vezes não temos resultados porque nós não estamos cumprindo o que tem que ser feito. Mas será que um púlpito sem requisito vai gerar um povo com os requisitos? Ou eu vou repetir o que disse o irmão Branham. Se o adultério está no púlpito, o povo não é adúltero? Se a mentira está no púlpito, o povo não é mentiroso? O sujeito em cima do púlpito tem a coragem de falar que os dons cessaram? Ele tem a coragem de falar que não, Deus pode pegar um homem divorciado para ser um ministro? O que seria desta igreja? Se não seria um bando de divorciado também? Acho
Está na hora de nós irmos atrás do resultado da palavra que a igreja primitiva teve e que esta mensagem do sétimo anjo vai restaurar de verdade. Que Deus nos ajude. Ora, você, meu irmão, minha irmã, esqueça isso. Ministério de Jezabel vai colocar um monte de... É uma fábrica de ministérios. Vai produzir homens, vai produzir ministros, tendo como requisitos sucesso em sua vida secular. Não é alguém iletrado, nunca é. Mas que você vê que tem uma vida de oração, porque foi o irmão Branham que disse. O pastor é exemplo de tudo. Depois Bounds também disse isso. Mas antes de tudo, ele é exemplo na oração. Ele é exemplo no jejum. Se ele não é exemplo para nada. Será que um púlpito sem obediência aos requisitos vai produzir um povo com os requisitos para o batismo do Espírito Santo, para o rapto? Tenho minhas dúvidas. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, sua vida, e até a próxima, se o Senhor Jesus assim nos permitir. E o meu negócio é assim, cada um faz o que quer. Porque às vezes as pessoas falam assim, irmão, deixa isso quieto e tal, e eu não quero saber das pessoas, das lideranças, dos seus grupos, eu não quero saber. Se querem seguir, sigam da maneira que querem, que quiserem. Agora, o que para mim me atinge, porque eu amo esta mensagem, é chamar isso de mensagem. A fulano de tal fez problema de fulano de tal, não quero nem saber. Mas desde que diga que isso é a mensagem, sempre vai ter uma voz. E eu não digo que é uma voz, não, mas haverá uma voz aqui, uma voz ali, que vai gritar que isso não é a mensagem. Que vai gritar que isso não é a Bíblia. É engraçado que fala para os assembleanos, para a igreja católica, não, isso não está na Bíblia, tá? O padre tem que casar, o padre, tá? O padre não pode ser um sacerdote se ele não casar, porque a Bíblia diz que ele tem que ser marido de uma mulher. Aí é aceitável na mensagem que o sujeito é divorciado e é um pastor? Não é uma hipocrisia? Só que a mesma voz que grita contra as denominações também não deveria gritar contra esse jezabelismo travestido de mensagem? Penso que isso é algo bem amargo. E é algo que talvez não vai tornar nós amigos. E eu também não quero ser amigo de ninguém que não respeite essa mensagem. Só que para um pouco. E veja se isso não é a verdade. Quando digo que os requisitos de Deus têm que ser obedecidos. Mas então não vai ter pastor, então não tenha. Então não tenha. Então cheguemos à conclusão de que para não ter o errado, não teremos nenhum. Digamos. Isso aqui não é verdade, tá? Porque Deus tem. E não, Deus tem seus homens. Não são homens que começaram agora 2 anos, não, homens. São homens de Deus. Eles não estão no mainstream, mas eles são homens de Deus, são anciãos de Deus. Eu creio nisso de toda a minha alma, de todo o meu coração. E é por isso que é profano, é um escândalo dizer que esteja representando a palavra de Deus, esteja representando a mensagem que o santo Deus enviou para nós por meio de seu profeta, alguém que não obedece, alguém que profana a própria mensagem. Alguém que profana a própria palavra de Deus. É isso que é inaceitável. Você pode me chamar de fariseu, querendo ser santo demais, eu não estou nem aí. Só que a verdade é essa aqui. Não, querido, não. Um divorciado não pode estar no púlpito. Não, meu filho. Suas habilidades empresariais não te validam para o ministério. Não é isso que te valida. Seus desejos de sucesso ministerial para fama, olha a fama, que fama. Que boa fama. Não é isso. A verdade é essa. Você tem o seu lugar, acha o seu lugar. Mas não faça a Bíblia mentir para que você seja aceito numa posição que o sistema quer te pôr, que Jezabel. E você pode ficar 40, 50 anos ali. E ser bem sucedido, porque esse sistema te fará ser bem sucedido.
Porque o modelo de negócio, o know-how de como fazer acontecer, esse sistema tem. Porque ele tem poder. Mas o que é bem, o sucesso ministerial para Deus é outro. E é esse que o eleito vai buscar. Repito o que disse o Mombana na mensagem do Profeta Envergonhado. Quando Esdras se levantou, Esdras tinha uma mensagem extremamente forte, desconfortável, amarga, que causou ódio em muita gente. Mas o eleito, quando ouviu a verdade, se achegou à verdade. É isso que eu creio. Que o eleito pode cortar, ferir, pode bater nele, mas ele vai aceitar a verdade. E oxalá, você que esteja me ouvindo, não me odeie, tá bom? Espero que não me odeie. Se acha que eu estou errado, me aponte na escritura onde está errado. Está errado. E eu vou me curvar à escritura. Mas não me odeie, não me odeie. Mas nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E é isso que eu quero estar, pela verdade. Deus nos ajude, Deus abençoe sua vida. Obrigado pela paciência. E lembre-se de nós nas vossas orações. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.